Em Khorshabad, já que eu mencionei para vocês a primeira capital, um dos principais monarcas da época de Khorshabad foi Sargão II, considerado o Terrível. Há um Sargão que viveu lá atrás, na época dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacó, e há um outro Sargão, por isso chamado Sargão II, que viveu na época de Isaías. Sargão era terrível e tinha muito poder na mão. Essa foto que vocês estão vendo aí, de quadrado, é a foto da citadela de Sargão, da citadela da capital da Assíria. E olha o tamanho da citadela de Khorshabad. E do lado, vocês estão vendo aí uma tripinha colorida com duas cores? Jerusalém. Eu coloquei em tamanho real para que vocês tenham uma noção do poderio da Assíria sobre Israel. A citadela, que pegava o palácio do rei e os arredores, era 20 vezes maior do que toda a cidade de Jerusalém da época de Salomão. Ou seja, caberiam 20 Jerusaléns dentro só do palácio e arredores da Assíria. Só por isso aí dá para você ter uma noção do poderio desse país, desse império sobre os demais. Dava muito medo. Era como se fosse Estados Unidos lutando contra Cuba. Não sobra muita coisa. Imagina o arsenal militar, financeiro, político, infraestrutura americana contra a ilha de Cuba, a ilha de Fidel. Era mais ou menos a situação dos assírios contra Israel. E todo mundo tinha medo dos assírios. Daqui a pouquinho, nessa live, você vai entender por que as pessoas tinham medo dos assírios. Mas antes de continuar, eu quero saber uma coisa de vocês aqui. Eu vou até perguntar para eles, porque eu, quando estudava a Bíblia antes, e sempre ouvi falar das grandezas do reino de Salomão, do templo de Jerusalém, aquela coisa toda, a gente sempre pensa que Jerusalém era assim, a coisa mais suntuosa do mundo, mais magnífica, porém eu descobri que não. Praticamente todos os impérios que atacaram Jerusalém eram literalmente um elefante lutando contra um cachorro. Jerusalém o cachorro, o elefante o inimigo. Vocês se surpreenderam quando eu falei que só a citadela da Assíria era 20 vezes maior do que Jerusalém? Coloca nos comentários aí, vocês pensavam antes que Jerusalém era maior do que todos? Enquanto vocês vão escrevendo aí, a Laura vai fazer uma enquete aí. E enquanto a Laura vai fazendo a enquete para vocês participarem, eu me lembro, por exemplo... Oi? Eu vou fazer que Jerusalém era maior, né? Você também pensava que Jerusalém era maior do que essas outras cidades inimigas? Quando eu fui ao Egito, por exemplo, a gente visita Luxor, a região dos templos ali egípcios. Só para vocês terem uma noção, só o templo de Luxor e o templo de Karnak eram quase 30 vezes maior do que o templo de Jerusalém. Um templo apenas. E o Egito tinha mais de 30, 50 templos diferentes. Jerusalém só tinha um. Aí é interessante a gente notar por que Deus trabalhou com coisas tão pequenas e tão suntuosas. Olha bem, Jerusalém não era nada perto de Nínive ou de Khorshabad em termos de potência, de tamanho, de beleza, de esplendor. Mas hoje eu não vejo turistas indo conhecer Nínive ou Khorshabad, mas milhões e milhões de pessoas vão conhecer Jerusalém. Não é uma ironia histórica interessante? Uma cidade tão pequena, tão insignificante, sem grandes rios. Jerusalém não tem rios. Khorshabad é lindo. A Nínive mais ainda. Vou mostrar Nínive para vocês. E Deus, eu lembro quando Paulo falou que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para enganar as coisas sábias, né? As coisas mais simples para envergonhar as mais nobres. Bom, quando o pessoal responder, você me fala, tá bom, meu bem? Vamos dar mais um tempinho para eles. Vou colocar mais um mapa para vocês aqui. Aqui eu tenho, então, o mapa só do tamanho do Império da Assíria, mostrando Nínive. Além da cidade de Nínive, Khorshabad, serem muito maiores do que Jerusalém, olha o tamanho do Império Assírio. O Império Assírio pegava tudo que hoje nós chamamos de Golfo Pérsico, parte do que hoje é praticamente todo o Irã, Iraque, pegava todo o Líbano, Síria, Jordânia, Península do Sinai, o norte da Península do Sinai e o Egito todo. Chipre, tudo isso fazia parte do alcance militar de Assurbanipal.
Assurbanipal, a Senaqueribe, os grandes imperadores da Assíria. Só para vocês terem uma noção na ordem, nós temos primeiro, então, não primeiro, vou colocar a partir do recorte histórico aqui. Sargão II, depois você tem Senaqueribe, depois você tem Esarhaddon, depois você tem Assurbanipal. Vamos ficar com esses 4 aqui. Aparentemente, para quem vivia na época de Isaías, era impossível alguém suplantar o poder da Assíria. A Assíria era senhora poderosa, todos tinham medo dela. Eu vou mostrar para você as ruínas do palácio de Nínive. Hoje você tem as ruínas desse palácio, praticamente nada sobrou dele, né? Em Tel Qurnu, essa palavra é difícil, Kuyunik, que fica ali na região do Iraque, e esse é o palácio inigualável, que tinha o Palácio Senaqueribe e a biblioteca de Assurbanipal. O Assurbanipal foi o rei que veio depois de Senaqueribe. Você tem Senaqueribe, Esarhaddon e Assurbanipal. E Assurbanipal tinha uma biblioteca incrível que foi encontrada ali, com milhares de tabletes, com inscrições cuneiformes e cópias do Gilgamesh. Então, o camarada era muito poderoso. E deixe-me dizer a vocês que um livro, na época, era muito caro de se produzir. Muito caro. Para ter uma biblioteca, é como se um sujeito tivesse no pátio dele várias Ferraris e Lamborghinis. Você entendeu? Várias Ferraris, porque o preço de um livro na época era mais caro do que uma carruagem de guerra para produzir um livro. Era muito caro. Os livros nessa época eram feitos em tabuinhas de argila, que eles faziam assim com as cunhas, por isso que chama-se escrita cuneiforme. E ele tinha milhares ali. Sabe o que mais parece com os reis da Assíria? Os sheiks dos Emirados Árabes. Lá de Dubai, esses países riquíssimos, onde o camarada tem, assim, 30 mil pássaros diferentes da fazenda dele. Eu tenho um amigo que ele tinha uma coleção de pássaros exóticos e ele conseguiu um casal de um pássaro muito raro. E ele ficava esnobando sobre o pássaro raro dele. E um dia ele contou para mim que ele foi visitar um sheik lá dos Emirados. E aí ele, para poder tirar uma com o sheik, falou assim, olha, você tem esse pássaro aqui? E mostrou o casal dos pássaros que ele tinha, né? Aí não foi nem o sheik, foi o representante do sheik que estava falando. Ah, tem sim. Aqui deve ter uns 5 mil. E ele tinha um casal. E ele tinha mais de 5 mil no zoológico particular dele. Não é zoológico aberto ao público, não. Só para ele. Então, assim que eram os monarcas da Assíria.